AFA 2024, versão A. Se na equação x ao cubo menos 4x² mais x mais 6 igual a zero, uma das raízes é a soma das outras duas, então determine as raízes da equação. Bem, então, inicialmente, digamos que as raízes sejam x1, x2 e x3. E segundo a condição, vamos definir que a raiz x3 seja igual à soma da raiz x1 com a raiz x2. Muito bem, mas ocorre que nós temos as relações entre os coeficientes e as raízes, as relações de Girard. Nestas, o coeficiente de x ao quadrado e o coeficiente de x ao cubo determinam, em particular, a soma. É certo dizer que a soma da raiz x1 com a raiz x2 com a raiz x3 é igual a menos o segundo coeficiente do polinômio completo, nesse caso, menos 4, sobre o coeficiente dominante da equação, que é 1, coeficiente de x ao cubo. Acontece que estamos levando em consideração que a soma de x1 e x2 é x3. Desse modo, 2 vezes x3 deve resultar 4, o que significa que x3 é igual a 2. Pronto, já temos uma das raízes. Ok, uma vez que tenhamos uma das raízes, a raiz 2, pelo teorema de D'Alembert, é certo dizer que esse polinômio, o polinômio que define a equação, é divisível por x menos 2. Então, ele deve ter um fator x menos 2. Façamos aparecer o fator x menos 2. Então, iniciando, temos x ao cubo. Para que se tenha fator x menos 2, é interessante que, após x ao cubo, tenhamos menos 2x ao quadrado. Porque assim, ao colocarmos x ao quadrado em evidência, aparecerá x menos 2. Acontece que devemos ter menos 4x ao quadrado na equação. Então, estão faltando outros menos 2x ao quadrado. Ok, para que tenhamos fator x menos 2, devemos ter agora um termo mais 4x. Porque assim, se pusermos menos 2 em evidência, nesses dois termos aparecerá o fator x menos 2. Só que a equação tem que ter x e não 4x. Compensemos descontando 3x. Ao final, ainda teremos o termo independente, que é 6, de modo que, ao colocar menos 3 em evidência, nos dois últimos termos, aparecerá o fator x menos 2. Ótimo! Então, x ao quadrado em evidência, nos dois primeiros termos, surge x menos 2. Menos 2x em evidência, nos dois próximos termos, surge x menos 2. E menos 3 em evidência, nos dois últimos termos, surge x menos 2, igual a zero. Evidenciando x menos 2, teremos x ao quadrado do primeiro termo, menos 2x do segundo, menos 3 do terceiro. Ok. A partir daqui, somos levados a determinar todas as raízes da equação. Então, de x menos 2 igual a zero, nós já temos a raiz x2. A raiz x3, que era o 2. Agora, as demais raízes virão de x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, para que determinemos as demais raízes, basta que resolvamos a equação x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero.
Mas aqui tem uma particularidade. Observe que a soma do coeficiente dominante dessa equação de grau 2 com o termo independente resulta o coeficiente do termo de primeiro grau. Toda vez que isso acontece, uma raiz é igual a menos 1, a outra raiz é menos o termo independente pelo coeficiente dominante, que é 1. Portanto, a outra raiz é 3. No final, determine as raízes da equação. As raízes são 2, menos 1 e 3. Esse é o conjunto solução. 2, menos 1 e 3. Estão aí as raízes da equação, o que conclui esta, que é a questão número 30 da versão A da prova do concurso AFA 2024.